A escola nasce de um contexto pessoal. Quando eu me torno mãe do Pedro e eu começo a conhecer pela maternidade o desenvolvimento humano que antes eu conhecia apenas como professora, que já era, claro, um olhar muito importante, significativo. Mas quando me torno mãe é que eu mergulho realmente na vivência da educação e do desenvolvimento do humano. E quando, não muito tempo depois, eu engravido o segundo filho do Antônio, eu conheço a humanização do nascimento, e isso também abre uma dimensão muito importante da minha percepção em relação ao outro, a mim mesma, a importância da gente ter consciência desde a gestação a respeito do desenvolvimento de um ser. E aí então imagino sobre como nascer. O Antônio nasceu em casa e isso traz muitas revoluções para a nossa família, e vem também a inspiração e o desejo de constituir uma escola, uma instituição que pudesse cuidar integralmente das crianças desde quando elas são bem pequenas. E nasce o sonho de abrir uma escola de educação infantil, pelo encorajamento do Diogo, pelo impulsionamento dele. E aí, vamos abrir uma escola, e pelo meu sonho, meu desejo como professora de realizar uma educação que pudesse cuidar das crianças, promover o direito delas vivenciarem a infância, mas não apenas, também envolvendo as famílias e o desenvolvimento, como por exemplo nós estávamos ali recém pai e mãe, aprendendo sobre como cuidar das crianças em casa. A gente também entendia que era necessário compartilhar esses saberes novos, esses saberes que estavam sendo consolidados pela nossa vivência. E a Luz da Vida nasceu desse desejo de cuidar integralmente das crianças e, ao mesmo tempo, cuidar de quem cuida, incluindo as educadoras, as famílias, pais, mães, até avós, tias, pessoas que convivem com as crianças, e na prática isso significa um compromisso compartilhado pela educação das crianças, pelo cuidado delas, o cuidado integral. E esse cuidado integral que tanta gente fala aqui na Viver Presente, eu tenho um desejo que as pessoas compreendam o que isso significa, mas eu fico muito feliz porque as famílias compreendem. Elas talvez não saibam dizer tecnicamente o que significa a formação integral do ser, mas quando existe uma reunião que acontece no final do ciclo do agrupamento 5, uma reunião em que a gente fala sobre a transição das crianças da educação infantil para o fundamental, e aí eu sempre faço uma pergunta: o que as crianças levam da Viver Presente? E a beleza e a riqueza que elas trazem é que sempre converge para o mesmo ponto, sobre a formação do ser, sobre a formação da identidade dessas crianças. É lindo de ver. Segurança no relacionamento com as pessoas, assim. Ela tem muita segurança no relacionamento com os adultos. Não tem aquele, sabe aquela história de que criança é um ser de segunda, né, categoria, né? Criança não tem que dar palpite quando o adulto está falando e tudo isso. E ela tem essa segurança de que não, que ela é um indivíduo e que a opinião dela tem que importar de alguma forma. Eu vou seguir as mesmas palavras, né? Porque eu acho que eles aprenderam, e é bem emocionante a gente falar isso, porque eu estou segurando um choro aqui, né? É exatamente isso, essa segurança que a gente fica segura porque sabe que eles são seguros, que eles se tornaram hoje crianças seguras em ambientes novos, né? Com um novo ambiente, com novos amigos. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a Fabiana falou. Eu acho que é a questão de se dar ao respeito, de saber se impor em algumas situações. Eu não gostei que você fez isso, por que você fez aquilo, você está gritando comigo, sabe, assim, eu acho de essa questão de segurança, de se respeitar e exigir dos outros respeito. E aí eu acho que também, além disso, a questão de criatividade, de despertar a curiosidade, instigar a curiosidade deles. Eu acho que isso são os 3 pontos que eu acho que mais saltam. Eles vão sinalizar para a gente que não está legal, porque não me tratou bem, porque não está me respeitando, porque, né, nesse sentido, eu acho que são pontos importantes, sim. Oi, Natu, oi, gente. Eu acho que o que o Miguel vai levar da Viver é a total
consciência de que você pode ser lá quem realmente você é, né? É o respeito à individualidade de cada um, é você permitir mesmo que a criança seja quem ela é, sem precisar se encaixar em nenhuma caixinha. Então, eu penso que todo mundo aqui sabe que o Miguel é uma criança não típica, né? E que ele foi muito respeitado durante todos esses anos, assim como a Maria, assim como todas as crianças de vocês. Então, não existiu uma diferença com meu filho aí, né? Não existiu um cuidado capacitista. Existiu um olhar atento, firme, gentil, carinhoso, amoroso, respeitoso com as individualidades dele. E eu acho que isso o Miguel sente, ele expressa. Então, eu acho que talvez se ele não tivesse vivido todos esses anos na Viver, o Miguel não teria o afeto social que ele tem hoje. Faz docinha, Maria. Faz docinha, Maria. Quero aprender a dançar, vai na casa do... Vou te dar lição. É de 2 em 2, não é? E claro que para isso acontecer no cotidiano e não ser só algo que está no projeto político-pedagógico da escola, é imprescindível a formação da equipe. E essa formação acontece sim no cotidiano, acontece também, claro, em cursos e em investimentos que nós trazemos externos, mas principalmente acontece entre as educadoras, aquelas que são mais experientes e aquelas recém-chegadas, entre as famílias e as educadoras, entre as crianças e as educadoras. A gente aprende o tempo todo, uns com os outros, pela relação. E para isso é necessário, sim, toda a disponibilidade nossa, que sempre existiu, para acreditar que essa formação faz diferença na nossa entrega, no nosso serviço pela vida das crianças, das famílias, nossa própria e da comunidade como um todo. Além disso, é muito prazeroso perceber que outras pessoas que nem convivem diretamente com a escola, mas que têm alguma experiência de partilha conosco, também percebem assim. Por exemplo, numa formação com o André Prudente, que é uma referência para nós em conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, ele conta sobre como ele percebe o clima da nossa equipe, o clima de compromisso com o humano. A gente sente como é que é um lugar, né, e um grupo, pelo jeito que ele se comunica, né, e o jeito que vocês trataram desde que eu comecei a criar o grupo e todo o processo, me lembrou muito uma escola que tem em Aracaju, minha cidade natal, né, que é a Escola Sonho de Criança, e que eu vi a mesma energia em vocês, que é a energia de amorosidade, uma energia de amorosidade que você sente em cada pessoa. E todos nós temos uma capacidade de amor que ela pode crescer, né? Mas quando você vê em toda uma equipe uma postura semelhante, amorosa, a gente vê que lugar é esse, viu, Natúcia? Então dá para sentir, né, o quanto você conseguiu construir e trazer para a sua escola uma equipe que está repleta de amor, né? Então, e poder fazer um trabalho com toda uma equipe que está nessa energia é maravilhoso, né? É recompensador para quem está fazendo, né? É você saber que você já está partindo de um pressuposto que seria básico, né? Que é você ter essa vontade de se colocar com amor perante o que você está fazendo, né? Porque eu acho que não é que tem pessoas que não querem, acho que todo mundo quer, mas tem pessoas que não estão conectadas com isso. E a impressão que eu tenho é que vocês conseguiram construir um campo amoroso aí na escola, né? E num contexto como esse que a gente está vivendo, eu acho que isso é o mais essencial. Isso é o mais essencial. No Enneagrama, no fundo, a gente tem uma visão de que o objetivo central é a gente se reconectar com a nossa essência, com a essência da vida. E a essência da vida é o amor. É essa força que une tudo e todos, que faz a gente olhar para a gente mesmo e para os outros com respeito, percebendo que tudo e todos são igualmente importantes. Então, se existe essa energia pairando no ar, né,
quer dizer que a gente já está conectado com a força que nos chama de volta para a essência. E a gente vai, então, aqui tentar criar caminhos que ajude essa força a se expressar na vida de cada um de vocês e na relação com as crianças e com as famílias aí da escola. Numa experiência de partilha com Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo, também referência, num momento em que uma mãe compartilha uma experiência com a filha e ele explica o que isso significa para a formação do ser e da sociedade como um todo. E aí, assim, a gente percebe que a nossa parte está sendo feita. E eu perguntei, Maia, até isso eu comentei com as Brunas, falei, o que você mais sente falta da escola? O que você mais gosta da escola? A forma como as professoras me acolhem quando eu choro. E aquilo ficou muito, muito marcado para mim, né? Porque ela, tipo, o importante para ela na escola é o relacionamento dela, principalmente com as crianças, mas principalmente com os adultos. Ela está dizendo de um sentido de comunidade. Porque é isso que a gente ensina para uma criança quando a gente cuida dela sem ser família. A gente está ensinando para ela assim, existem dores da sua vida que vão acontecer em momentos que a sua família não vai estar perto. E aí você vai conhecer pessoas na sua vida, para além da sua família, que você vai poder confiar. E com essas pessoas você vai poder abrir seu coração nos momentos em que a coisa estiver apertando. Então ela manter isso preservado, né, e sentir que essa comunidade opera a favor dela nesse momento da vida, isso é um presente, gente. Porque o que as crianças precisam realmente é voltar a sentir que a comunidade está ativa na possibilidade de ofertar cuidado. Eu sempre achei muito importante a gente superar aquele discurso de que educação vem de casa, de que educação vem de berço. Não que isso não seja uma verdade, claro, né? A educação vem também da origem familiar. No entanto, a escola é aquela que representa socialmente a educação. Quando a gente tem uma questão de saúde, a gente não procura um médico. Quando nós estamos com alguma situação emocional, psicológica, nós não vamos a um terapeuta. E por quê? Quando a gente tem uma dúvida, uma questão sobre a educação, a gente não pensa na escola, porque a escola muitas vezes se defende dessa relação e diz, isso não é problema meu, isso está acontecendo na tua casa, não me cabe. Aqui eu sei falar sobre sua criança, como ela está aprendendo, como ela está se desenvolvendo academicamente. Mas não, a escola não está a serviço do desenvolvimento acadêmico apenas, mas sim integralmente sobre o desenvolvimento dessa pessoa que vai para o mundo, porque a escola é o próprio mundo. Por isso, eu sempre acreditei na necessidade da gente superar esse discurso na prática, como integrando família e escola, compartilhando os nossos saberes, porque nós precisamos ser os especialistas na educação infantil. Quem sabe sobre desenvolvimento infantil? Um pedagogo, uma pedagoga, uma professora. E por isso eu me orgulho muito em dizer, sou professora. E tenho muito prazer em compartilhar com as famílias o desenvolvimento das crianças. Não estou dizendo sobre teorias difíceis a respeito do desenvolvimento, mas sobre o cotidiano, como, por exemplo, um processo de deixar a fralda, um processo de desenvolvimento ali em torno dos 2, 3 anos, que as crianças começam a revelar os seus próprios desejos e são rotuladas como birrentas. Como é compreender isso na companhia de educadores que compreendem o desenvolvimento infantil na prática, pela experiência e pelos estudos. É rico demais, é muito enriquecedor essa troca. E nós temos muito prazer de vivenciar isso aqui.